Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está assistindo este encontro. Meu nome é Eduardo Ferreira, sou professor de Processo Civil 2 da Faculdade Pro Minas, em Montes Claros, Minas Gerais. Estamos aqui hoje no dia 14 de setembro de 2020, às 19 horas e 7 minutos, iniciando a gravação do meu encontro com meus queridos amigos e alunos do quinto período noturno do curso de Direito da Prominas. Estamos aqui nos encontrando nesta modalidade remota por conta da pandemia do coronavírus, que tem nos impedido de encontrarmos pessoalmente, mas que em hipótese alguma vai nos impedir de dar prosseguimento no conteúdo. Hoje, iremos nesses dois primeiros horários aqui ao vivo, tratar sobre a teoria da exceção e também vamos analisar as espécies de defesa do réu. Este encontro, conforme já antecipadamente foi comunicado a todos aqui presentes, está sendo inteiramente gravado e, posteriormente, eu vou estar disponibilizando para os meus alunos da Prominas lá no Pincel Atômico e estarei disponibilizando também para todos os meus alunos no meu canal do YouTube, o Eduardo Ferreira. Então, estou gravando este encontro e depois vou estar disponibilizando. Em relação a este encontro número 9, que estou tendo com meus alunos da Prominas do quinto período noturno, também reforço que já foi disponibilizado no nosso grupo do WhatsApp hoje um material de apoio para este encontro número 9. Então, quem ainda não parou para ler, dá uma olhada, para um pouquinho depois, dá uma lida, dá uma analisada, para seguir. Os encontros 9 e 10 eu deixei bem esquematizado para facilitar a caminhada dos encontros de hoje, e nós vamos tratar de um assunto de extrema relevância. E por isso, nós temos que começar a conversar entendendo que dentro de um processo que possui duas partes, existe de um lado o autor, existe do outro lado o réu. Essas nomenclaturas elas podem se diferenciar como requerente, requerido, embargante, embargado, exequente, executado, dependendo da questão processual, mas o sentido é de ter um autor e um réu, independente da nomenclatura que se busca utilizar. E quando nós analisamos um processo, até agora nós focamos bastante em atos que são realizados pelo exequente e também pelo juiz, pelo poder judiciário. Falamos, por exemplo, quando existe algo que gera algum tipo de conflito e eu, como um cidadão, eu quero questionar aquela situação, o Poder Judiciário está lá exatamente para analisar os casos que vão chegando ao seu Poder Judiciário, buscando o cidadão, através disso, aquela chancela jurisdicional do Poder Judiciário, para que venha solucionar os conflitos que vão surgindo no nosso ordenamento, da nossa vida dentro da sociedade. E em relação a isso, nós vimos que tem requisitos lá do artigo 319, 320 do CPC que devem ser cumpridos, que depois de feita a petição inicial e distribuído, vai para o juiz que analisará aquele processo, dando o seu primeiro despacho. Inclusive, nesse despacho, o juiz pode pedir para que venha o autor emendar ou fazer a emenda do processo, da petição inicial, melhor dizendo, em respeito, por exemplo, que está no artigo 321 do CPC. Vimos também que o juiz, ao analisar aquela petição inicial, ele pode entender que ali existe uma situação que gera o indeferimento da petição inicial ou a improcedência liminar do pedido. E dessa forma, ele pode vir a parar com a caminhada daquele processo. Mas também, nós vimos que, no que diz respeito a uma petição inicial que não aparente, que não possua defeitos processuais, o juiz vai determinar que se realize a citação do réu.
A citação, inclusive, nós já abordamos em outros encontros, em outros passados, e a citação ela se torna importante porque é uma forma de dar conhecimento ao réu, ao executado ou ao interessado da existência de um processo que envolva algum interesse dele. E é importante a citação, sim ou não? Claro que sim. Nós vimos isso nos últimos encontros. A citação, ela não é um requisito de existência do processo, mas é sim um requisito de admissibilidade do processo. Perdão, não é um requisito de existência, é um requisito de validade. Eu falei admissibilidade, mas é validade. Por quê? Um processo só é considerado válido se dentro dele se teve a citação válida, correta, pautada na lei. E aqui eu estou falando de qualquer uma das citações que lá estão previstas no nosso ordenamento jurídico. Citação, por exemplo, por correio, citação por oficial de justiça, citação por hora certa, citação por edital, citação pelo diretor da secretaria ou escrivão, quando a parte comparecer, citação por meio eletrônico. Nós vimos as modalidades de citação e os detalhes, as especialidades que envolvem cada uma dessas modalidades. Agora, vamos imaginar essa caminhada processual. Chegou na citação, peguei a citação e entreguei na mão do réu, do executado, por exemplo, do interessado. Ele ali tem um conhecimento que foi ajuizado um processo em que envolve algum interesse dele. Agora, nós vamos começar a fazer uma análise sobre o que é que pode ser feito pelo réu, o que é que pode ser feito pelo executado, pelo interessado, que recebe essa citação, que tem a ciência agora da existência de um processo que foi feito contra a pessoa dele, e agora tem que correr atrás para tentar solucionar, para tentar buscar a efetivação do seu direito. Em relação aos atos que o réu poderá fazer, antes de falarmos as espécies de defesa, coloca aí no chat para vocês, que vamos começar a bater um papo sobre teoria da exceção. E em relação a isso, um doutrinador que recomendo, em especial neste encontro, que faz uma análise muito interessante sobre todas essas questões que envolvem teoria da exceção e respostas do réu, o Fred Didier Júnior, ele tem uma abordagem muito técnica e de fácil entendimento pelo estudante, pelo acadêmico, o que facilita a absorção daquele conteúdo, tá bom? Só que para começarmos a tratar sobre a teoria da exceção, nós temos que falar que a acepção desse termo, exceção, ele traz uma análise que deve ser primeiramente feita. Até coloquei para vocês. Acepções do termo exceção. O que é isso? Essa expressão é polissêmica, ou seja, assume vários sentidos. Tais sentidos seguem mutantes, mutantes. Sempre que se vê falar da exceção, em qualquer dos sentidos, será sempre na condição do demandado. Então, a teoria da exceção é uma questão, uma análise que a doutrina faz para analisar uma atuação que envolve o demandado, o réu. E aí, pessoal, no primeiro momento, eu quero deixar claro que essa exceção, ela vem aqui para a gente com 3 formas. A exceção, deixa eu colocar para vocês, pré-processual. Também temos a exceção na forma processual. Deixa eu colocar aqui para vocês. E também nós temos a exceção na forma material. Então, quando começa a se falar sobre teoria da exceção, e a exceção em si, dentro do que diz respeito à doutrina, se faz essa análise da exceção com a característica pré-processual, com a característica processual e com a característica material. Pessoal, no que diz respeito à questão que envolve essa questão da exceção dentro
da análise que a doutrina faz para a gente, coloca aí no chat agora para vocês essa diferenciação entre o que é exceção pré-processual, processual, material. E em relação a essa diferenciação, a doutrina coloca assim: a exceção no sentido pré-processual é visto como um direito de defesa. No que diz respeito à exceção na análise processual, é a própria defesa. E ainda, a doutrina faz uma diferenciação da exceção no sentido material, falando que é a forma pelo qual o devedor pode neutralizar a eficácia ou extinguir a pretensão. Então, a exceção aqui, seja na característica pré-processual, processual e material, nós já temos que deixar claro que é uma situação que se analisa, uma atitude que é realizada pelo réu, pelo demandado. E aqui nós já estamos vendo claramente, independente da forma, ou será uma questão de análise do direito de defesa daquele réu, ou uma forma de tentar neutralizar a eficácia ou vir a realmente extinguir aquela pretensão que foi feita pelo autor do processo. Pessoal, é importante entender isso? Sim. Então, vamos esmiuçar aqui. O que seria, então, essa exceção no sentido pré-processual? A doutrina bate muito o pé que falar em exceção, no que diz respeito à análise pré-processual, antes do processo, é falar do direito de defesa. É falar desse direito que todos nós temos de nos defender. E para quem gosta de anotar, anota aí. Princípio do contraditório, princípio da ampla defesa, princípio do devido processo legal. Coloca aí, princípio do contraditório, princípio do contraditório, princípio, estou colocando aqui no chat também, da ampla defesa, princípio do devido processo legal. São 3 princípios que, quando eu venho tratar sobre defesa, por óbvio que eu tenho que analisar. O princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa e o princípio do devido processo legal. O princípio do devido processo legal, ele é um princípio amplo, que dentro dele eu posso fazer um detalhamento e uma análise que envolve vários pontos do processo. Dentre eles, a garantia de se dar a possibilidade para o réu de um processo se defender. Aí você pode me perguntar, por que a gente preocupa tanto com essa questão da citação válida, se não tiver a citação válida, o processo vai vir ser declarado nulo, dada a gravidade. Por quê? Porque eu tenho que garantir a existência desse direito de se defender, caso, lógico, o réu queira se defender. Pessoal, a defesa, o direito de defesa é um direito de todos. E nessa análise pré-processual, quando falamos exceção, estamos falando dessa questão da existência do direito de defesa. Mesmo antes de se ter um processo contra você, já é garantida essa possibilidade de você poder se defender em eventuais processos que possam surgir. Quando fazemos a análise dessa expressão exceção, verificando a questão processual, a doutrina nos coloca que seria verdadeiramente a própria defesa, em sentido estrito, dentro do processo. E aí, além dessa análise processual, também tem a exceção em sentido material, que nos informa que seria a forma pela qual o devedor pode neutralizar a eficácia ou extinguir a pretensão do autor. Para um pouquinho. Antes de fazermos ainda uma análise mais detalhada sobre essa questão da defesa em sentido estrito e dessa tentativa de neutralização da eficácia ou extinção da pretensão, eu quero fazer uma diferenciação para vocês. Vocês sabiam que contraditório não é sinônimo de ampla defesa? Porque por muitas vezes, quando estudamos princípio do contraditório, princípio da ampla defesa, por muitas vezes nós começamos a pensar que é o mesmo princípio, que eles estão caminhando e são um só. Eu já antecipo. São princípios que envolvem a defesa
Sim. São princípios que andam juntos? Sim, mas não são sinônimos e não são somente um princípio. Aqui vamos fazer uma análise para diferenciar o que é contraditório e o que é ampla defesa. Princípio do contraditório, anotem aí quem gosta de anotar. O princípio do contraditório é o direito. Princípio do contraditório é o direito que eu tenho, é o direito que eu tenho de me manifestar, é o direito que eu tenho de me manifestar contra, é o direito que eu tenho de me manifestar contra ou sobre, contra ou sobre algo, contra ou sobre algo que está sendo dito, em relação que está sendo dito em relação à minha pessoa. Em relação à minha pessoa. Então, o que seria o contraditório? É você ter a possibilidade de se manifestar contra algo que está sendo dito ou que foi dito sobre você, sobre a sua pessoa e poder vir aqui se manifestar. Já o princípio da ampla defesa, anotem aí, quem gosta de anotar, o princípio da ampla defesa é a equiparação. O princípio da ampla defesa é a equiparação dos mecanismos. O princípio da ampla defesa é a equiparação dos mecanismos processuais. Ponto e vírgula. Equiparação dos mecanismos processuais. Ponto e vírgula. Coloca assim na frente aí de ampla defesa. Equiparação de armas processuais. Coloca assim. Equiparação de armas processuais. Tranquilo? Bem-vinda, Camila, tudo bem? Então, aqui no que diz respeito à ampla defesa, é uma equiparação de armas processuais. No que diz respeito a essa equiparação, é basicamente falar assim: imagine que a Ita tem 10 dias para se manifestar no processo, eu vou dar também 10 dias para a Camila se manifestar no processo. Partes diferentes, mesmo assim, vão ter a possibilidade de se manifestar, porque é algo válido, algo interessante de se ressaltar. Tranquilo? Então, o contraditório e a ampla defesa, eles vêm auxiliar nesse direito que eu, como cidadão, tenho de me defender. Fazer essa decisão é a bússola do réu. Quer falar? Professor, deixa eu ver se eu entendi. Nessa ampla defesa, quando o senhor fala da equiparação de armas processuais, eu vou utilizar os mesmos direitos que o autor está tendo e eu, como réu, vou usar isso também para me defender. E, seria mais ou menos, Ita, assim, se dentro de um processo eu te perguntar, Ita, você quer produzir algum tipo de prova? Eu também tenho que ir lá para a Camila e perguntar, Camila, você quer produzir algum tipo de prova? Isso é equiparação de armas processuais. Sim, sim, é nesse sentido mesmo. É os dois usando, dá direito aos dois as mesmas armas. Dentro do processo, isso, a possibilidade das duas partes terem mecanismos processuais que possibilitem eles resguardarem o seu direito. É o que nós estamos falando aqui, você ressaltou muito bem. É os dois com a mesma arma. É exatamente isso. Tá bom?
Eu estou anotando, viu, professor? Eu estou sem eu estou colocando o áudio aqui, mas eu estou anotando, estou seguindo. Está conseguindo pegar tudo aí, minha amiga? Tranquilo. Eu tenho uma pergunta. Você sabia que era diferente contraditória e ampla defesa? Na verdade, professor, no início, para mim era a mesma coisa. Sim. Aí, quando eu tive processo com a professora Jéssica, no período passado, aí ela esclareceu que não era a mesma coisa. Eu, na verdade, eu achei que era. E caminhei com isso aí 3 períodos, achando que era, e fui embora. Só que aí, no período passado, ela foi aprofundou nesse assunto e explicou realmente essa situação todinha aí. Foi excelente. Maravilha. E olha que interessante. Você falou 3 períodos, tem gente que se bobear chega até 10 períodos sem saber que tem essa diferença, né? A gente acha que é idêntico, por mais que caminhem juntos e são parecidos, tem essa tênue de diferenciação, tá bom? Maravilha. Pessoal, então a questão da teoria de exceção é a teoria que possibilita e que analisa que o demandado ele vai ter a possibilidade de se defender. Só que agora eu quero fazer uma outra análise com vocês. A exceção no direito do processo civil como um todo, nós vimos que ela tem análise que pode ser feita pré-processual, processual e material. Agora eu quero falar sobre a exceção em sentido substancial e a exceção em sentido processual. Pessoal, e por isso eu vou falar agora com vocês de uma coisa chamada contradireitos. Vou até anotar aqui para vocês. Contradireitos. O que é contradireito? É uma análise que a doutrina faz sobre um ponto interessante que eu costumo falar, que existe para se fazer essa análise aqui na questão que envolve a exceção como um todo. Vou colocar para vocês aí, os contradireitos, eles seriam essa exceção substancial. O regime jurídico processual, ele tem que ser analisado. E aí, pessoal, deixa eu colocar aqui para vocês, deixa eu ver se eu já consigo colocar. Deixa eu ver. Esse título tem a finalidade de ser uma defesa propriamente dita. Deixa eu colocar aqui para vocês. A exceção em sentido processual, coloquei para vocês, ela tem a finalidade, eu coloquei já no chat aí, tá bom, pessoal? Ela tem a finalidade de exercer uma defesa propriamente dita. A defesa no sentido de fazer uma negativa dos fatos ou contestar os fatos que foram trazidos pelo autor. Seria o sentido da exceção em sentido processual. O que é? É a defesa propriamente dita, é quando vem aqui me manifestar em relação a algum fato, alguma situação que foi levantada pelo autor e que eu não concordo e que eu quero me manifestar, eu quero esclarecer aquela situação. Já a exceção substancial, e eu acabei de colocar aí no chat para vocês, é interessante porque ela está mais relacionada ao direito material. Ou seja, é um direito reconhecido pelo ordenamento jurídico, onde o autor irá invocar o mesmo para que o juiz venha reconhecer o direito do autor. Olha que interessante, reconhece o direito do autor, mas, ao mesmo tempo, reconhece que tal direito se perdeu porque o réu tem algum direito que o acoberte. É o que a doutrina, o que alguns chamam de contradireito. Pessoal, isso é interessantíssimo. Exceção na análise substancial que a doutrina faz, ela fala e traz um instituto chamado contradireito, que é interessante, que é quando você, como réu, ao se manifestar no processo, você até concorda com o que foi solicitado e que existiu aquela situação que o autor está pedindo. Mas aí você alega algo que mesmo que aquele autor teria direito àquele direito,
ele não vai poder ser garantido pelo juiz por alguma situação. Me dá um exemplo de uma questão que eu poderia alegar que mesmo que você tenha o direito, o autor tem o direito, mas ele não pode exercer. Sabe o que eu daria como exemplo, pessoal? Prescrição. Vocês já ouviram falar de prescrição? Sim ou não? Me dá um joinha aí que eu quero saber se já escutaram falar de prescrição. Já? Maravilha. Pessoal, o que seria a prescrição? Vamos imaginar que a Camila tem um direito e que ela, se ela não corresse atrás em 2 anos, prescrevia. Ela ajuizou a ação com 4 anos. O que eu vou virar e falar? Ó, até existia mesmo, a Camila tá certa, eu devia ela, por exemplo, só que ela deveria ter cobrado em 2 anos. E se você pega lá o artigo 206, 207 lá do Código Civil, tem os prazos prescricionais e vamos imaginar que o caso que a Camila está querendo questionar prescreveu em 2 anos e ela só ajuizou a ação com 4. Eu vou virar e falar, ó, juiz, até a Camila até tinha um direito. Porém, como existe essa outra questão que me garante a prescrição, ela não vai poder ter garantido aqui neste processo esse direito dela. A doutrina chama isso de exceção substancial e alguns chamam de contradireito. Tranquilo? Maravilha, então. Conseguiram entender? Estamos caminhando até agora? Juntos? Sim ou não? Me fala aí. E lógico também, se tiver dúvida, também podem me falar. Ô, professor, mas aí, vai ser somente nesse caso aí que vai ter o direito, o contradireito e essa exceção substancial, quando passa a prescrição? Somente nesse caso? Não. A prescrição eu estou dando um exemplo. Mas certo. você venha se manifestar, por exemplo, em que você, por mais que confirme o direito do autor, você comprova que ele não mais poderia te requerer. Entende? Certo. A prescrição é um exemplo, mas tem mais. Combinado? Ok, combinado. Perfeito. Pessoal, sobre a teoria da exceção, esse ponto a gente já abordou aqui, e agora eu quero começar a falar de uma outra situação. As espécies de defesa. Meus amigos, minhas amigas que me assistem, coloquei aí no chat para a gente ir seguindo juntos. Espécies de defesa. Vamos lá, vamos começar esse bate-papo para a gente fazer diferenciações que a própria doutrina nos informa. As defesas vão sendo classificadas pela doutrina. E aí, eu quero colocar para vocês alguns exemplos. Para a gente não se perder, eu vou colocar número. Primeira forma de classificação que a doutrina faz, a diferenciação entre defesa de mérito e defesa de admissibilidade. Primeiro que eu vou colocar aqui para vocês, a doutrina fala sobre essa diferença entre defesa de mérito e defesa de admissibilidade. A primeira que eu estou colocando, a conhecida como defesas processuais ou de admissibilidade. Vamos lá. Eu estou colocando no chat aí também para vocês, quem gosta de anotar, anotar com tranquilidade, tá bom? A defesa processual ou defesa de admissibilidade é aquela que ataca principalmente a questão da admissibilidade da ação. Aquelas questões que envolvem condições da ação, pressupostos processuais. Neste caso, o demandado ele vai demonstrar para o juiz a falha dentro do processo e que vai levar a discussão sobre aquela situação, sobre aquele caso, a favor, e que ao final, claro, se objetiva que venha a se fazer uma análise a favor da alegação que é feita pelo réu. É tanto que existe a possibilidade aqui, quando o réu ele vem alegar
uma matéria processual, uma matéria de admissibilidade, eu tenho que escutar o demandado sobre aquela situação. Então, existe a possibilidade do autor da ação, perdão, do demandante, ele vir aqui ser escutado. É tanto que coloca aí para vocês no chat para a gente, o artigo 351, lá do Código de Processo Civil, fala para a gente que, no que diz respeito aqui ao processo e às alegações do réu, se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, o juiz vai determinar a oitiva do autor no prazo de 15 dias, permitindo-lhe a produção de prova. Eduardo, o que está no artigo 337? Lá no próximo encontro número 10, que é hoje os 2 últimos horários, quando estivermos falando sobre contestação, eu vou fazer uma análise detalhada desse artigo 337. Mas, nesse momento, eu quero só que vocês tenham essa atenção, essa observação. Vamos dar um exemplo, Eduardo. O que seria exemplo que você poderia nos dar sobre essa questão que envolve a teoria, essa defesa processual ou uma defesa de admissibilidade? Vamos lá, exemplos. Eu questiono que João, que ajuizou a ação contra a minha pessoa, ele, por exemplo, não tem legitimidade ativa. E uma das condições da ação é legitimidade das partes, por exemplo. Ou então, eu questiono que não há citação válida no processo. Eu não estou analisando o que é o mérito da discussão. Eu estou questionando, na minha defesa processual ou defesa de admissibilidade, alguma falha naquele processo, alguma falha processual que impossibilita a caminhada daquele processo de uma forma válida, de uma forma que é aceita que vai ser aceita pelo Poder Judiciário. Isso é muito importante. Por quê? Porque existem falhas processuais que podem fazer o processo voltar e isso gerar, por exemplo, prescrição, isso gerar, por exemplo, fases de processo que estão avançadas, ter que começar tudo de novo, gerar tempo, e esse tempo fazer com que as partes se questionem aquela situação. E é importante, pessoal, deixar claro que eu sempre falo com vocês, o processo como um todo é igual um jogo de xadrez. Eu tenho que ter muito cuidado com as peças que eu vou manusear e com as jogadas que eu vou fazer. E ter muita cautela e muito cuidado com o que está determinado na lei processual, porque pode ser que você tenha o direito, mas se não souber manusear bem o processo, vai ter grandes prejuízos. Exemplo, se deixar passar algum tipo de falha processual e a outra parte notar este detalhe, isso vai te acarretar o quê? A impossibilidade, por exemplo, de ter uma rapidez que você está objetivando no processo. Ou nos casos mais graves também, até mesmo a situação em que o juiz vai vir a declarar extinto aquele processo, porque tem algum tipo de falha que não dá para se resolver. Perfeito? Maravilha, então. Só que nós falamos que nessa primeira diferenciação, a jurisprudência faz a diferença entre a defesa de mérito e defesa de admissibilidade. Agora, falando da defesa de mérito, nós falamos sobre defesa processual ou defesa de admissibilidade. Vamos falar agora da defesa de mérito. Olha o nome, mérito. O que seria isso? São as defesas que o demandado propõe contra o demandante, com base na pretensão que foi ali deduzida em juízo pelo demandante. Olha para você ver. Na questão que envolve a forma de se manifestar do réu, nas questões de admissibilidade, questões processuais, em momento algum nós falamos que seria ali manifestação daquele réu questionando se é ou não direito do autor falar sobre aquilo. Não é isso. A gente está falando no primeiro caso das defesas
processuais ou de admissibilidade, de questões que buscam falhas do processo. Por sua vez, a defesa de mérito, nessa primeira classificação que a doutrina faz, é aquela que vai analisar de verdade, enfrentar o que é que está sendo questionado. O que seria uma defesa de mérito? Simples, qualquer manifestação que vá contra o que é que está se pedindo. Exemplo, vamos imaginar que a Camila iniciou uma ação pedindo dano moral porque eu questionei ela nas redes sociais e coloquei assim: Camila não foi certa em realizar determinado ato. Aí a Camila pediu 20 mil reais. Vamos dar exemplo. O que seria uma defesa de mérito? Eu virar e falar: não devo a ela 20 mil, não deve ser condenada em dano moral. Por quê? Vamos imaginar que a Camila é uma pessoa pública. Ela é a prefeita de uma cidade. E eu estou a questionando como pessoa pública. E ali, quando eu falei da Camila prefeita. E, além disso, eu tenho liberdade de expressão. Eu não denegrei, eu não agredi verbalmente, nem por escrito. Eu não fiz questões que gerassem algo pejorativo a ela, eu somente questionei. Falei, eu, Eduardo, não concordo com a atitude da Camila, por causa disso, disso e daquilo. Olha o que é defesa de mérito. É quando o réu, ele combate diretamente o que o autor está falando, o que o autor está pedindo. Conseguem fazer essa diferenciação? Que a defesa de admissibilidade ou processual, eu busco falhas dentro do processo, mas eu não analisei ainda as questões que envolvem aquele pedido mesmo do autor. E já na defesa do mérito, aquela defesa contra o que está sendo efetivamente pedido. Neste caso, em que a Camila pediu indenização moral de 20 mil reais, porque eu falei que não concordei com a atitude dela, eu, como réu, me defendi, falei que não, falei mesmo, mas falei a pessoa da prefeita Camila exercendo o meu direito de liberdade de expressão. Está vendo que nesse segundo caso eu estou indo contra aquilo que efetivamente é pedido pelo autor no processo. Mas, professor, no caso, assim, quando fala que ela está combatendo diretamente o que o autor está pedindo, é quando Sim. já é direito do autor? Quando fala mérito, eu não estou entendendo, colocar a defesa de mérito junto com essa defesa do réu aí, diretamente. O que acontece? O que é defesa? O que é mérito, Ita? Mérito é o que está se questionando, discutindo no processo. A questão de mérito desse processo da Camila contra a minha pessoa. A indenização moral ter questionado uma atitude dela nas redes sociais. Qual é o mérito? Tem ou não responsabilidade para pagar a indenização moral a Camila. Este é o mérito. O que é o mérito? É o que está se objetivando com o processo. Isso é mérito. Tá bom? O que é a defesa de mérito? É a defesa em que o réu ele vai se defender exatamente com o que está sendo pedido dentro do processo. Nesse caso que eu exemplifiquei da Camila, ela não está pedindo danos morais porque eu falei o nome dela nas redes sociais. Quando eu falo de uma defesa de mérito, Ito, o que eu estou falando? Eu virando e falando nesse processo da Camila que não deve se condenar em dano moral, por quê? Porque ela é uma pessoa pública, eu exerci meu direito de liberdade de expressão, e não deve ser condenada em dano moral. Está vendo que a defesa de mérito, ela vai contra o que o autor está pedindo. A Camila quer que eu pague o dano moral para ela, porque eu comentei do nome dela nas redes sociais. Eu me defendo, fazendo uma defesa de mérito, falando que não concordo, porque entendo que não é cabível o dano moral que a Camila está querendo, porque eu falei dela como prefeita da cidade, eu tenho minha liberdade de expressão, e por isso não há possibilidade do juiz vir a condenar a minha pessoa a pagar a Camila qualquer valor de dano moral. Defesa de mérito é quando o réu ele se manifesta
diretamente com o que está sendo pedido pelo autor. A defesa de admissibilidade, ou também chamada defesa processual, que é a primeira que a gente falou, quando eu estou questionando, Ita, alguma falha dentro do processo. Faltou a citação válida. Faltou ele falar, faltou legitimidade da parte, faltou o pedido, faltou causa de pedido. Eu estou buscando uma falha no processo. Já na defesa de mérito, eu estou questionando efetivamente aquele pedido que foi feito pelo autor. Conseguiu entender, Ita? Ok. Ficou claro? E um detalhe, se fizer, a gente repete quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Não, estou entendendo, professor. Estou indo devagar, não vai sair. Não, mas a gente tem que ir, igual eu falo, igual o grande poeta latino fala, junto e misturado, né? Nós vamos caminhando junto nessa jornada. Estou vendo aqui também, chegaram os colegas Emanuel e Jéssica, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado por estarem aqui. Pessoal, essa é a primeira classificação das espécies de defesa que a doutrina faz para a gente. A defesa de mérito e a defesa processual ou de admissibilidade. Vamos falar agora de uma outra modalidade, show de bola. Uma outra classificação que a doutrina faz, tá bom? Objeções e exceções. É a segunda análise que eu estou colocando o número 2 para ir seguindo, porque para fazer ficar mais claro aí no chat, a gente está tratando de uma outra classificação que a doutrina nos fala. No que diz respeito à questão das objeções e exceções, o termo exceção, nós já vimos no começo da aula que ele pode assumir diversos sentidos, a depender do momento em que ele vai ser utilizado dentro do processo. Tem as exceções substanciais, que elas não podem ser conhecidas de ofício pelo magistrado, salvo prescrição que foge um pouco essa regra. E a objeção é o contrário, é a mesma matéria de defesa que pode ser reconhecida pelo juiz de ofício, sem necessidade de ser alegada pelo demandado, existindo ali objeções processuais ou substanciais. Vou colocar aqui para vocês. O termo exceção, coloquei aí para vocês, já se sabe que esse termo exceção, ele pode assumir diversos sentidos dependendo do momento em que o mesmo é invocado. As exceções substanciais não podem ser conhecidas de ofício pelo magistrado, e aí coloquei também que a prescrição ela foge dessa regra geral. A objeção, ao contrário, coloco aí para vocês, ela é o contrário dessa questão aqui que envolve a manifestação do réu dentro do processo. E em relação às objeções, é a matéria de defesa que pode ser reconhecida pelo juiz de ofício, mesmo sem ter a alegação feita pelo demandado. Existem objeções substanciais e processuais. O que é isso? A objeção é aquela questão que o próprio juiz de ofício ele pode vir analisar. O juiz pode vir falar, por exemplo, que você não é parte legítima naquele processo. O juiz pode falar, por exemplo, que ele não consegue vislumbrar ali causa, ou que ele, por exemplo, você não juntou um documento que é essencial, ou que você deve mandar a petição inicial sob pena de indeferimento. É o que está lá no artigo 321 do CPC. Então, a objeção, ela é essa situação que poderá vir aqui ser analisada pelo juiz, inclusive de ofício, e a exceção aqui, que a doutrina faz essa diferenciação entre objeções e exceções, aquelas situações que, em regra, não podem vir a ser manifestadas de ofício pelo juiz. Além dessa classificação que a doutrina faz. Ô, professor, me clareia mais uma coisa aí. Na exceção, o juiz não pode reconhecer de ofício? Em regra, não, mas aí eu já coloquei até uma... Olha a exceção. Prescrição. A prescrição pode ser, inclusive, de ofício. A prescrição pode. Mas, em regra geral, quando se faz essa classificação, diferenciando a defesa entre objeções e exceções, se tem a cautela que as exceções seriam situações em que, em regra, não podem ser conhecidas de ofício pelo juiz. Tá bom?
Já as objeções é aquela matéria que pode ser alegada por você ou mesmo o próprio juiz pode analisar. Ok. Tá bom? Show de bola. Terceira classificação que a doutrina faz para a gente. A diferenciação que se faz entre as defesas peremptórias e as defesas dilatórias. Eduardo, que nome chique, hein? Defesa peremptória. Defesa dilatória. Gostei do nome, né? Vamos lá, então, falar. Deixa eu colocar aqui para vocês, que fique mais fácil para vocês irem copiando já, enquanto a gente vai conversando. Pode ser? Estou falando aí, coloquei das exceções dilatórias e também aqui das peremptórias. Defesa dilatória e defesa peremptória. Coloquei já no chat para vocês. A defesa dilatória são aquelas que buscam somente dilatar o tempo que envolve aquele processo, retardando assim o exame, a eficácia ou acolhimento do direito do demandante. E dá um exemplo. Uma defesa dilatória é aquela que você deve fazer e que ela somente vai fazer a caminhada do processo demorar um pouco mais. Me dá um exemplo. O que vocês acham que eu poderia fazer uma defesa que é lícito eu questionar, por exemplo, e que só vai fazer com que o processo demore um pouco mais, retarde o exame daquele assunto, daquele mérito que ali está sendo questionado? Vou dar um exemplo? Imaginem que o processo caminhou e não teve citação válida. O que eu vou questionar? A ausência de citação válida. Nós já vimos isso. Citação é um requisito de existência do processo ou é um requisito de validade do processo? Citação é requisito de validade. Maravilha. Se há uma citação no processo, não há citação válida, por exemplo, o processo quer dizer que está extinto? Não. Somente tenho que voltar no tempo para começar tudo de novo, dando a possibilidade daquele réu se manifestar. Conseguem verificar o que seria essa citação, um exemplo de defesa dilatória? Eu questionei um ponto que somente vai demorar um pouco mais para analisar. Aquela questão que está sendo questionada pelo autor. Não estou questionando efetivamente a existência do direito dele. Vou dar um exemplo prático. Em um processo, uma cliente minha perdeu um processo. E a parte contrária iniciou um cumprimento de sentença. E quando iniciou esse cumprimento de sentença, eu tive a possibilidade de me manifestar contra o cumprimento de sentença. E a decisão, ela era ilíquida, ou seja, não tinha um valor. E qual que foi minha manifestação? Excelência, por mais que exista uma sentença que envolve o caso aqui em concreto, o valor da sentença não existe ainda. Precisa passar por uma fase de liquidação de sentença. Olhem para vocês verem. Eu estou discutindo que não existe o direito do autor? Não. Mas eu estou falando assim. Precisa passar por isso antes. Isso demora um pouco mais a caminhada do processo. Em relação à defesa dilatória, ela tem essa análise que é feita. Já a defesa peremptória, e eu coloquei já no chat para vocês, ela busca acabar com o direito do demandado. Ou seja, realmente não possibilitar que aquele direito do autor, o direito do autor venha a ser analisado. No que diz respeito a isso, os exemplos que eu coloquei para vocês. Prescrição. Outro exemplo, compensação. O que seria compensação? Vamos imaginar que o Emanuel iniciou uma ação me cobrando 20 mil reais. Eu vi ele falar, ó, Emanuel, eu até te devo, mas na verdade também, excelência, o Emanuel me deve 20 mil. Aqui, eu tenho um documento que comprova que o Emanuel me deve 20 mil. Então, vamos compensar os valores. Pode acontecer isso. E no que diz respeito à questão aqui que envolve
a questão peremptória, o que se objetiva com essa defesa peremptória é acabar com o direito do autor, é acabar com o direito do demandante, fazer com que o direito do demandado ele venha a ter uma força maior no que diz respeito àquela questão que está sendo questionada ali pelo autor. Então, uma defesa peremptória é aquela que vem encerrar com regra a manifestação que é feita pelo autor, possibilitando, assim, que o direito do réu venha a ser o que vai prevalecer ao final. Tá bom? Quero saber, ainda estamos juntos? Podemos caminhar para as duas últimas formas de classificação das espécies de defesa? Me falem aí, dá um joinha no chat, ou liga o microfone e me falem aqui, por favor. Porque aí nós vamos seguindo. Tranquilo, professor. Eu só acho que é muita matéria de uma vez, professor, sério. É muita coisa. Eu tô com ódio, eu tô com raiva disso aí, professor. 4 horários, Deus me mata todo dia, todo dia. Mas o que acontece? É muito, e processo em si, Ita, já é uma matéria... Olha, não, professor, o Wellington fez tudo errado, tudo errado. Tá errado, porque cansa demais a gente, assim, ó, batendo assim com vocês. O processo pode ser tranquilo, que vocês continuam com a matéria tranquilo, mas para nós é maçante, é maçante. Eu fico fudido de raiva, fudido de raiva. Pode gravar isso aí, que pode passar para ele. Eu fico lascada na vida, lascada. Ó, professor, a gente aprende, sabe? Mas não é. É porque a coisa fica maçante ali, ó, e vai, e vai. Tem hora que a gente até tem aquele interesse de querer absorver a matéria toda, porque é uma matéria gostosa, professor. É legal, né? E essa parte sua que você está explicando, tudo é a parte do processo, é a parte de você criar o processo, de você fazer a defesa. É linda essa parte, eu amo essa parte, mas pensa numa coisa, você quer aprender, mas é tanta matéria que você fica assim, oh meu Deus, onde que eu vou anotar tanta cabeça? Mas deixa eu te falar uma coisa, eu sei que no momento a gente fica até agoniado, eu entendo completamente, mas sempre que tiver dúvida, mesmo na aula, pode me falar, a gente conversa, a gente manifesta, porque eu sei que por mais que seja muito matéria, e processo em si é grande. Você sabe que você já tem detalhes muito importantes que a gente precisa estar atento ali na criação, naquela defesa, aquele processo todo, você tem que estar atento com todas as particularidades do processo, porque senão, igual o senhor falou, a gente perde por pequenas coisas assim, que você não teve detalhe, né? Isso é verdade. E porque a gente tem uma análise do processo, igual, por exemplo, eu gosto muito de processo. Vocês veem que quando eu estou dando aula, eu fico animado, né? Porque é interessantíssimo a gente aprender esse verdadeiro jogo de xadrez. Assim, eu já mexo, que eu estou com advogado, os meninos, eu não sei como é que está a situação deles, mas eu acho interessantíssimo aquele desenvolvimento do processo, né? Instiga a gente demais, você procurar na lei aquela defesa ali, você criar umas, né, aquela história, aquela defesa toda ali, é muito interessante, eu gosto demais. Mas fique tranquilo, porque se tiver tendo algum tipo de dificuldade, vocês podem me falar, a gente vai falando com mais tranquilidade. Eu estou tentando sempre fazer o mais claro possível, só que a matéria eu sou muito verdadeiro. O processo em si, você já deve estar acostumado, são matérias que são um pouco mais extensas, porque tem muitos detalhes. Mas eu vou passar essa questão que você me falou por causa dessa situação, que vocês têm... É importante vocês se manifestarem comigo, porque nós estamos aqui nessa parceria. É o que eu costumo falar com todos os alunos meus. É a verdadeira família, né, Ita? Porque ao longo do semestre nós temos um contato que muitas vezes é mais contato que você tem com os professores, com os colegas, do que com os próprios membros da família. E nós temos que andar juntos, bem. E se tem esses pontos, vocês têm que me falar para eu passar também para a instituição. Tá bom? Tranquilo. Maravilha. Seguindo aqui para a gente conseguir ver ainda outros pontos. Que aí tu falou uma coisa que é verdade, nossa matéria não é pequena. Mas pessoal, eu quero que vocês saiam no final desse semestre com tudo na cabeça. Vai conseguir? Vai. Todo mundo consegue. Por quê? Porque nós vamos falar com calma. E, por exemplo, Ita, você falou que está no escritório, não está, Ita? Sim. Um conselho que eu dou para todos, se tiver a possibilidade, tentem fazer estágios que fazem... É diferente você ver a matéria que nós estamos estudando aqui na prática. Tem diferença e facilita a absorção. Quem não tem a possibilidade, que eu sei que uma das minhas sócias, por exemplo,
não fez estágio, não foi porque ela não quis, ela não tinha possibilidade que ela trabalhar. Estuda bastante a teoria, para quando vocês chegarem na vida prática, lembrarem do conteúdo, tá bom? Falando sobre defesa, a quarta forma que a doutrina faz para diferenciar. A defesa, uma defesa direta e a defesa indireta. A defesa direta e a indireta, deixa eu já colocar para vocês, que facilita para vocês irem anotando aí no chat, tá bom? Defesa direta, acabei de colocar para vocês. E a defesa indireta. Coloquei já aí no chat para vocês. Agora vamos conversar sobre elas. Defesa direta, defesa indireta. A defesa direta é aquela que o réu, ele tenta negar o que o demandante falou ou não reconhece a eficácia da pretensão do autor. Ou seja, o réu, ele não traz nenhum fato novo ao processo. Ele só trabalha com aquilo que o demandante, que o autor citou. Nesse caso, o autor, ele não tem direito a uma réplica. Toda defesa direta será defesa de mérito. O que quer dizer isso? A defesa direta é quando eu não trago nada novo para o processo. Vamos imaginar, a Jéssica falou que eu devo a ela 30 mil reais. E eu viro e falo que não devo 30 mil reais, porque a Jéssica não tem direito aos 30 mil reais. Por isso e aquilo. Mas eu não trago nada, não venho com nada novo, de fora do processo. Questiono, por exemplo, aquele título que a Jéssica colocou lá, falou que é um cheque, mas está com uma assinatura que não é a minha, não sei. Eu estou questionando aquilo que está sendo ali levantado contra a minha pessoa, sim, mas eu não estou trazendo nada novo. Eu somente estou questionando diretamente o que o autor da ação está falando contra a minha pessoa. Já a defesa indireta é quando o réu ele traz para o processo fatos novos que tentam modificar, extinguir ou reconhecer o direito do autor. Nesse caso, é preciso que o autor ele venha ter a possibilidade de uma réplica, dele se manifestar, fazer uma impugnação à minha contestação, como uma forma de contra-argumentar aqueles fatos novos que estão sendo ali levantados. Pessoal, o que seria essa defesa indireta? Eu não concordo com o que a Jéssica está falando, mas eu só não concordo como eu ainda venho e trago novos fatos, documentos que buscam modificar, extinguir, ou mesmo venham a modificar, extinguir, ou mesmo questionar aquele direito que ali está sendo levantado pelo autor. Eu busco um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Vamos dar um exemplo? Olha, Jéssica, você está falando que eu devo 30 mil reais para você. Só que eu tenho aqui, você juntou aí um documento, eu tenho aqui uma escritura pública em que você assinou, declarando de forma total, plena e irrevogável que eu já te paguei o valor. Está aqui o documento. Eu venho com documentos novos, eu venho com fatos novos para questionar aquilo que está sendo dito pelo autor do processo. Então, a defesa indireta, ela traz novidades, ela traz fatos novos que visam aqui questionar aquelas situações que foram levantadas, que foram questionadas, que foram argumentadas pelo autor. Neste ponto, é importante, a doutrina faz essa diferenciação, por quê? Para que se tenha uma análise daquele caso, porque quando eu tenho uma situação de defesa indireta, quando eu viso questionar um fato modificativo, extintivo, ou um fato modificativo, extintivo,
ou que venha questionar o direito efetivamente do autor, nós vamos ver em outros encontros mais à frente, quando estivermos falando de provas, que, em regra geral, quem é que tem a obrigação de provar fato modificativo e extintivo do direito do autor? É o próprio réu, ele tem que provar, tem que trazer as provas. E também eu dou a possibilidade para o autor se manifestar daquelas questões de defesa indireta. Porque também a Jéssica pode virar e falar, não, Eduardo, tem nada a ver. Essa escritura que está assinada é em relação a este contrato, trazer um contrato. E o que eu estou questionando aqui é outra situação. Então, existe essa diferenciação que a doutrina faz entre essa defesa direta e defesa indireta. E aí, caminhando para os finalmente desses 2 primeiros encontros de hoje, a doutrina também faz uma diferenciação interessante sobre o que seria uma defesa instrumental e uma defesa interna. A maioria no Brasil, a maioria das defesas no Brasil, ela acontece dentro do processo. A defesa interna é aquela que se faz dentro do processo. E é a maioria das defesas que são feitas no nosso processo civil como um todo. Por exemplo, vamos imaginar que a Jana ajuizou uma ação contra a minha pessoa. Eu quero fazer uma contestação, vamos dar um exemplo. Contestação, que é a matéria que nós vamos ver nos 2 últimos horários. Mas tudo bem. Vamos imaginar a contestação sem preocupar com os detalhes da contestação. A contestação, em regra, ela é feita onde? Dentro do próprio processo. Isso seria o que a doutrina chama de defesa interna, aquela que se forma, aquela que se faz dentro do próprio processo. De um outro lado, a doutrina coloca também como uma espécie de defesa a defesa instrumental. A defesa instrumental, que é um tipo de defesa que se realiza de forma autônoma ao processo que se deu origem. E esses atos estariam ligados ao processo principal. Vamos dar exemplo? Por exemplo, quando eu faço uma exceção de impedimento, uma exceção de suspeição de um juiz, quando eu tenho, por exemplo, no processo de execução, uma questão chamada embargos à execução, que é um processo que se faz fora, é quando, basicamente, aquela defesa ela foi feita, mas fora do processo. Isso hoje no Brasil é exceção, somente nos casos expressamente previstos no nosso ordenamento jurídico, porque a grande maioria, a regra geral, é que as defesas serão feitas internamente, dentro do processo. Tranquilo? Maravilha. Quero saber, conseguindo entender essas diferenças de classificação? Me manda aqui no chat que, um detalhe, esses 2 primeiros horários, esse encontro número 9, ele é essa questão que faz análise da teoria da exceção e as espécies de defesa. Só que agora nós vamos começar a tratar, por exemplo, nos 2 últimos horários de hoje e nos próximos encontros, sobre contestação, sobre reconvenção, sobre revelia, a não resposta, quais os efeitos e o que acontece, como é que acontece. Nós vamos ter que tratar de todos esses detalhes, essas minúcias, mas nós vamos começar a falar sobre isso, iniciando na contestação, que eu vou falar com vocês nos 2 últimos horários de hoje, tá bom? Quero saber, em relação a tudo que eu precisava falar com vocês sobre teoria da exceção e as espécies de defesa, eu consegui falar. Ficou tudo claro mesmo, pessoal? Não ficou com dúvida, não? Pode falar aqui. Aí também tem um detalhe. Tinha hora que eu também, na hora eu falar, professor, tá tudo certinho, na hora que eu estudar eu tinha dúvida também. Se isso acontecer, tá tranquilo também. Podem me mandar que a gente vai conversando, tá bom? Mas agora, ficou claro? Conseguimos seguir bem, seguir juntos? A Jéssica falou ok aqui. Perfeito, então. Pessoal, eu vou pedir um grande favor para vocês. Eu encerrei este encontro nosso. Eu quero pedir licença aos presentes, que eu vou encerrar a gravação, mas não saiam ainda, que eu quero conversar algumas questões com vocês em relação aos trabalhos, tá bom? Para você que está assistindo essa aula em algum outro momento, muito obrigado por ter participado dessa caminhada aqui comigo e com seus colegas que estiveram presentes. Desejo a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, a depender da hora em que assistiu este encontro.
Um grande abraço, até a próxima.